Bom dia, invencíveis. Vamos explicar um pouquinho o que é essa polarização que tanto se fala, né? Freud já falava do narcisismo das pequenas diferenças. E o que isso quer dizer? Todo ser humano, ele é um ser que tem a necessidade de viver em grupo, de ter sempre estar junto com outros. Essa é uma característica nossa. E cada um de nós tem uma certa identidade, né? Nós temos pequenas diferenças, né, que fazem com que nós sejamos diferentes um do outro, né? Embora nós sejamos parecidos. E pela necessidade de estarmos juntos com outros, nos unimos, mesmo com essas nossas diferenças, e elege sempre um líder desse grupo, né? E o que acontece? E todo grupo, ele é regido por um ideal moralista, né? O certo e errado, o bom e o mal, né? E regras dentro que fazem com que você tenha, né, a cortesia e os bons costumes, como diria Schopenhauer. É o que faz com que o grupo esteja coeso. Porém, como dentro desse grupo existem pequenas diferenças, para que não exista embate dentro desse grupo, elege-se um outro grupo, aonde esse outro grupo será o inimigo. Porque, na realidade, nós discordamos dos nossos semelhantes. Não discordamos daqueles diferentes, mas sempre daqueles que nos são semelhantes. Nós acabamos colocando um outro grupo como o grupo inimigo, para que dentro do nosso grupo não exista um embate interno, né? Já que o nosso grupo, ele é composto com regras de moral, com regras ideais, com cortesias, bons costumes, e passamos a jogar o nosso ódio no outro grupo. O outro grupo é o errado, né? O outro grupo é o que não tem os bons costumes, a moral é totalmente errada, né? Vemos naquele semelhante as diferenças. Porém, dentro do nosso grupo, as diferenças continuam sendo a mesma, continuam sendo tão quanto iguais. Acontece que nós nos achamos ameaçados também pelo outro grupo, que da mesma maneira também tem o mesmo hábito, né? o mesmo modus operandi. Nos acham também fora da moralidade, fora dos bons costumes, e passamos a jogar o nosso ódio, que poderia implodir o nosso grupo, elegemos um outro grupo e jogamos o nosso ódio, né? Jogamos toda a nossa diferença naquele grupo que na realidade é tão semelhante quanto a gente. Só que quando você faz isso, você não aceita a alteridade, né? Ou seja, você não aceita a diferença que o outro tem. Você não quer nem escutar qual é a opinião do outro, porque só a sua é a certa. Narcisismo aí. Só eu sou certo. Só eu tenho a razão total das coisas. Só eu sei, o meu grupo sabe o que é certo, aquele grupo não sabe. Na realidade, nós esquecemos que 1 mais 1 sempre dá 3. A minha opinião, a sua opinião, pode ser unida e virar uma terceira opinião. Só que por nós termos justamente o problema dessa defesa que nós temos, né? Nós nos sentimos ameaçados, acabamos justamente com o embate no outro e elegemos o outro nosso inimigo, né? Você tem aí a classe média, né, que tem pavor de ser a classe baixa e quer se chegar na classe alta. Então, qualquer coisa que faça com que ela visualize um pouco essa classe baixa que ela está chegando, ela começa a combater essa classe baixa. Nós temos nos Estados Unidos
assim que houve a separação, né, a libertação dos escravos, uma parte muito pobre dos Estados Unidos, com medo de ficar igualado àqueles escravos que estavam libertos, acabou fundando a Ku Klux Klan, que era uma maneira de ter um embate, né, de não ver aquela diferença e nem pensar em chegar perto daquelas pessoas. Nós temos as brigas aqui, né, do sul com o norte do país. Nós temos a briga do brasileiro com o argentino, né? O argentino não tem nenhuma qualidade. Nós temos as rusgas entre os espanhóis e os portugueses. Isso Freud até comenta esse exemplo lá em cima, em 1915, 16, 17, 18, por aí. Quer dizer, isso já era uma coisa antiga. Nós temos hoje essa polarização que ficou entre a direita e a esquerda, tão separadas, porém vivendo todos no mesmo país. Você tem fronteiriços, Rússia com a Ucrânia foi o berço da Rússia, mas não se aceita, né? Então, o que acontece? Elege-se um inimigo externo para que o nosso grupo interno não se exploda, né? Não pode chegar perto, nem ter nenhum tipo de contato, com medo de contagiar, com medo de tirar a identidade que foi feita dentro daquele grupo. E esquecem que existe uma evolução de opinião. Porém, ela não é aceita, porque como esse grupo, né, ele é unido através de um ideal moral, né, existe uma moralidade dentro desse grupo, e só o meu grupo é certo, embora dentro desse grupo existem várias diferenças, mas eu me uni por algum motivo, né, alguma coisa de semelhança teve, e eu acabo me englobando dentro desse grupo e olhando o outro grupo como inimigo, para que eu não veja também que dentro do meu grupo existem diferenças, e às vezes tão maiores quanto as diferenças do grupo que nós elegemos como inimigo. E é por isso que hoje você tem esse embate entre a direita e a esquerda, que na realidade somos o mesmo país, né? A direita pensa uma coisa, a esquerda pensa outra, mas somos o mesmo. Quantas vezes dentro da nossa família achamos irmãos, né? São semelhantes, mas discorda-se porque a minha opinião é a melhor, eu faço melhor, eu faço isso, eu faço aquilo, e você acaba nesse ego, né? Nessa visão egóica, né? Tão narcísica, que eu sou o certo, o meu grupo é o certo e você é o errado, e nisso ninguém se desenvolve, ninguém cresce. Porque na medida em que eu olho somente para mim, somente para o meu grupo, eu não cresço. Eu apenas viro um pedaço dentro desse todo. E esse pedaço pode se desintegrar. Porque aonde não existe integração, se desintegra, né? Então, está aí o porquê dessa polarização, o porquê olhamos o outro que nos é tão semelhante, mas que nós discordamos tanto. Tenha um bom dia, Invencíveis.